Bom dia, meu nome é Valdemir Mota de Menezes, o escriba. Eu gostaria de ler para vocês um texto das Escrituras, o livro de Marcos, livro biográfico de Jesus segundo Marcos, capítulo 14, versículo 21, que fala assim: Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Marcos 14, 21. Esse texto que eu acabei de fazer a leitura é muito interessante. Aqui fala a respeito da morte de Jesus, da sua traição por Judas Iscariotes e um julgamento sobre Judas, de que o fim de Judas não seria nada bom. Que, aliás, seria melhor para Judas não ter nascido do que ter traído o Filho do Homem. O que essa passagem nos sugere? Essa passagem nos sugere que a morte não é o fim. Com a morte não encerra a nossa existência. Porque Judas não sofreu assim como alguém que fica em estado vegetativo, que muitas vezes fica até 10 anos numa cama, fazendo suas necessidades fisiológicas nas fraldas geriátricas, né, sem poder se mexer, com tetraplegia. Judas, depois que traiu Jesus, que veio remorso, não veio arrependimento, veio remorso nele, ele se matou. Pegou uma corda e se enforcou. Em poucos segundos, ele morreu. Então, a morte de Judas, em termos geral, foi suave. Não lhe causou sofrimento. Uma pessoa que toma um tiro na testa, na cabeça e tem uma morte fulminante, ela não chega a sofrer. Agora, tem pessoas que é muito sofrível a sua morte, porque a morte vem lenta, causando sofrimento. Então, quando Jesus disse que para Judas seria melhor não ter nascido do que trair o Filho do Homem, Jesus não estava falando de que Judas ia pagar nessa vida pelo que ele fez. Porque Judas morreu simplesmente, como todo mundo morre. Todo mundo uma hora morre. Judas suicidou-se, ele que deu causa à sua morte. Mas não é isso a que Jesus se refere, a morte física, como o castigo que Judas iria sofrer. Se Judas fosse preso e chicoteado todos os dias por 10 anos, ou como eu falei, ele ficasse num leito de sofrimento na cama, poderíamos até entender de que se referia a isso, de que ele iria sofrer nesta vida. Mas não, Jesus dá a entender que após a morte, nesse texto ele nos dá a entender que as coisas más que as pessoas fizeram pode levá-las a um sofrimento muito grande, que não tem comparação com esta vida. Melhor seria não ter nascido. Ou seja, Jesus está dizendo que era melhor não ter nascido, significando de que, olha, todo o sofrimento dessa vida não é nada em comparação com o sofrimento que virá depois que sair desta vida, do mundo material, do mundo físico. Então, o castigo grande para Judas viria depois da morte dele, né? Então, esse texto bíblico, eles nos faz referência ao inferno. É interessante notar que quem mais pregou o inferno na Bíblia foi Jesus. Jesus, o amor, Jesus que morreu por nós. Também ele veio trazer para nós um grande juízo. Amor para aqueles que o aceitam como Salvador. Mas para aqueles que o rejeitam,
ele se tornar um pior do carrasco. Porque quando você lê a Bíblia, quem mais falou da palavra Hades, Geena, como lugar de sofrimento eterno, foi Jesus. Então Jesus é um divisor mesmo. Quem se apegar com ele vai ter uma salvação inigualável. Também quem o rejeitar terá uma condenação insuperável. Terá uma condenação insuperável. Por isso que esse texto faz uma referência a um sofrimento para além da vida. Um sofrimento além do sofrimento físico, que não teria comparação com os sofrimentos desta vida. Por isso que Jesus disse, melhor seria nem ter nascido. Mesmo que nascesse pobre, doente, ainda esse sofrimento da pobreza, da doença, não é nada perto do que Judas vai passar. Então isso aí dá a entender que há sim, claramente, uma vida e punição após a morte. E que essa punição é maior do que os sofrimentos que alguém pode ter nessa vida. A isso a Bíblia chama de o inferno. Deus abençoe vocês para aceitar Jesus e servi-lo, para não cair no mesmo julgamento de Judas. Amém.